Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação. Você pode ver que eu não estou no meu ambiente usual aqui, né? Não estou na minha casa em Reformas em Brasília. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês diretamente da Irlanda, tá? Antes de começar o vídeo, queria deixar aí um Feliz Natal para todo mundo, que Deus possa abençoar o nosso ano e se fazer presente nas nossas vidas, nos nossos corações, tá? Um bom ano para vocês também. Esse provavelmente é o último vídeo do ano que eu estou gravando aqui. Então, que Deus abençoe a todos nós e o próximo ano que virá, tá? E entrando aqui um pouco no que a gente vai falar hoje, você deve ter visto aí que a Bolsa de Valores deu uma certa azedada, né, nos últimos 4 meses, né? Então a gente tem visto aí, deixa eu até mostrar aqui minha tela para vocês, né? Os últimos 4 meses aqui, ó, foram meses de muita queda, né, na cotação do Ibovespa, né? E das ações individuais também do Ibov. Se você for olhar aqui, por exemplo, o Ibovespa caiu ali cerca de 12% da última máxima, né? Nesses últimos 4 meses, mas você teve ações que caíram mais, né? Bradesco aqui nos últimos 30 dias, ó, caiu 15%, né? CSN 21% nos últimos 30 dias, tá? Lojas Renner aqui 14% em 30 dias, né? Você pode olhar outras, ó, Eco-Rodovias 38% nos últimos 30 dias, Cosan aqui com 24%. Então tem vários exemplos, só o juro que sobe, olha só, que delícia, né? Então tem vários exemplos aqui, Cyrela 17%, Nubank 23%. Então tem um monte de ações aqui, né, que caíram muito mais do que esses 12% nos últimos 4 meses, né? Tem várias ações que caíram 20% aí nos últimos 30 dias, né? Então foi um momento aqui, está sendo um momento de muita volatilidade, de muita tensão na bolsa para muita gente que investe, tá? Então eu achei um momento apropriado para a gente poder fazer um tutorial de venda de put, porque depois de quedas muito fortes assim, geralmente você está com um problema na sua venda de put ali, né? Então, já que muita gente pode ter feito esse tipo de operação de forma errada, pode ser um bom momento ali para a gente aprender algumas lições com isso, tá? Então nesse vídeo a gente vai fazer um tutorial completo aí de venda de put, para que você possa fazer venda de put de uma forma saudável, tranquila e segura. Antes da gente começar aqui, eu queria dar um breve aviso, tá? No dia 31 de dezembro vai terminar o preço promocional do meu curso Aprenda Operações Estruturadas. Então você tem mais uma semana mais ou menos, um pouquinho menos do que isso, para entrar na minha turma, né? Comprar o curso e aprender a fazer renda com opções de uma forma tranquila, serena, né? Conservadora. O curso vai ter acesso vitalício se você comprar agora com desconto, tá? E na virada do ano ele vai ter um reajuste e vai subir de preço. Então eu realmente recomendo que você entre antes do reajuste e aproveite lá o conteúdo do curso, porque tá sensacional. Ele vai desde o zero, desde quem não entende nada de opções, até estruturas bem complexas, caso você queira entrar um pouco mais a fundo nesse universo, tá? Que é um universo muito, muito grande, tá bom? Então tem bastante aula lá e os alunos se mostram muito satisfeitos, né, quando vêm dar os depoimentos aqui para mim, que estão conseguindo fazer renda com opções nas suas carteiras de investimento, beleza? Tá nos últimos dias do preço promocional, clica aqui na descrição ou no primeiro comentário e entra lá para minha turma que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, vamos falar agora do assunto do vídeo, né? A tal da venda da put, né? Como é que isso funciona, por que isso é interessante, tá? Primeiro, a gente tem que entender o que é uma put, né? Para entender o que é uma venda de put, ok? A put, ela é um direito de vender uma ação num dia determinado por um preço determinado. É um direito de vender uma ação, tá? Tal dia por tal preço. Simples assim, tá? Esse preço determinado a gente chama de strike. Esse dia determinado a gente chama de vencimento, tá bom? Então a put é isso, é esse direito de vender essa ação por um preço determinado, num dia determinado, tá bom? Quem tem esse direito de vender a ação, a gente chama de titular, tá? Então o titular da put é a pessoa que tem o direito de vender uma ação por um preço X na data Y, ok? E a gente tem um outro ator que é o lançador, que é a outra ponta dessa operação,
que é a pessoa que garante esse direito para quem comprou a put, tá? Essa pessoa é chamada de lançador ou vendedor da put, tá? Então o titular às vezes a gente chama de comprador da put e o lançador às vezes a gente chama de vendedor da put, né? Esses nomes comprador e vendedor às vezes confundem, né? Porque é um direito de venda, então a pessoa vendeu um direito de venda, né? Isso costuma confundir a cabeça das pessoas. Então você pode pensar em titular, que é a pessoa que tem o direito, lançador, que é a pessoa que garante esse direito. Então ela tem uma obrigação, ela contrai uma obrigação. Então, de certo modo, o lançador de put funciona como se fosse uma empresa seguradora, né? Ele recebe um prêmio para poder garantir ali um ativo, certo? Então, se você pensa, por exemplo, o titular da put, ele está tentando proteger sua carteira. Então, ele está comprando seguros para suas ações. E o lançador de put, por outro lado, é a seguradora. Ele está recebendo prêmios e ele vai garantir que ele assume aqueles ativos dele por um preço determinado, caso aconteça alguma coisa, caso dê um sinistro ali naquela ação, digamos assim. Tá? Então o lançador de put ele age como uma seguradora. Via de regra, tá? Quem ganha dinheiro no mercado de seguros é a seguradora, né? Ela garante aqueles ativos ali e ela acaba ganhando dinheiro porque os prêmios mais do que compensam o risco que ela está correndo, tá? Geralmente no mercado de opções é a mesma coisa. Quem faz o papel de seguradora costuma se sair melhor, tá? Porque recebe esses prêmios que são muito gordos, tá? E aí, quando acontece alguma coisa, vai lá e assume os ativos de quem comprou a put. Então, se você tem uma carteira aí que tem renda fixa, ações, etc., essa parte de renda fixa, você pode usar ela como colateral para poder fazer essas vendas de put, né? Para poder agir como uma seguradora. E aí, quando der um sinistro nas ações, ou seja, as ações caírem bastante, o que vai acontecer? Você vai ser chamado a assumir essas ações para sua carteira. Beleza? Se são ações de qualidade, de empresas que você confia, de empresas que você quer ter na sua carteira de qualquer forma, perfeito, tá? A operação é maravilhosa. Você fica recebendo prêmio, até um belo dia colocar essas ações na sua carteira, seria uma coisa que você já faria naturalmente se não estivesse vendendo as puts, tá? Mas agora que você está vendendo put, você vai esperar uma queda para poder assumir essas ações para sua carteira, tá? E essa é a forma conservadora, tranquila de fazer essa operação. Tem várias outras formas que não são muito corretas ou muito tranquilas de fazer essa operação, que envolvem muito mais risco, mas essa forma que eu estou te explicando é a forma que eu julgo correta, né, e conservadora de fazer isso. Você vai recebendo ali um prêmio, né, sobre essa parte de renda fixa que está ali investida em renda fixa e eventualmente você vai ser chamado a assumir algumas ações e tá tudo certo, tá? Eu faço isso na minha carteira pública aqui do canal, né, minha carteira pública de renda. Inclusive, se você nunca viu nenhum vídeo, eu vou deixar uma playlist aqui que vai desde o dia 1 dessa carteira. Vai ficar bem aqui nesse izinho e você pode acompanhar lá, né? Inclusive, nos últimos meses, eu fui exercido em algumas puts, né? Ou seja, eu fui chamado a assumir ações para minha carteira e a carteira segue tranquila e feliz lá. Coloquei as ações para dentro, as ações estão caindo, né? Como todo o resto da bolsa e vida que segue, normal, tá? Por quê? Porque eu fiz a operação de uma forma tranquila, conservadora, na quantidade correta, né? Com ações que eu topo ter em carteira, que eu acho ações de qualidade. Então, se a gente vai olhar aqui a venda de put, acontece o seguinte, eu vou desenhar aqui para vocês para ficar mais didático. Vamos aqui para minha tela. Então, digamos que você venda uma put e você vende uma put com o strike, que é aquele preço determinado que você vai assumir a ação de R$20, tá bom? Então, beleza, vendeu a put com strike 20. O que acontece daqui para frente? Aparece aqui, se você é meu aluno, você já sabe, né? Aparece uma linha imaginária aqui, tá? No 20, tá? Se a ação estiver do 20 para cima, o que acontece? A put vira pó no dia do vencimento, tá? Então a put vira pó, ok? Ou seja, se chegou o dia do vencimento, a ação está R$21, R$22, essa put expira, ela vira pó. Aquele prêmio que você recebeu na hora que você fez a operação, beleza, fica no seu bolso lá, você pode fazer qualquer coisa com ele, tá? E pode acontecer de a ação estar abaixo de R$20 no dia do vencimento. Aí o que vai acontecer aqui?
ou você vai ter que assumir as ações, tá? Ou você vai ter que manejar essa put, que aí é um assunto um pouquinho mais avançado. A gente não vai entrar nesse assunto desse vídeo, tá? Mas são as duas alternativas que você tem. Beleza? Se é uma ação que você quer ter na carteira, sem problema nenhum, você vai lá, assume a ação para sua carteira, vida que segue, mês que vem você faz outras operações. Por exemplo, uma venda coberta, né, digamos assim, que a gente também não vai falar nesse vídeo. Ou então você vai manejar a put para extrair ainda mais prêmio dessa operação, né, que seria uma alternativa um pouquinho mais avançada de lidar com essa situação. Tá? Mas é simplesmente assim, tá bom? Então no dia do vencimento a ação está acima, a put vira pó, você está livre para vender uma put novamente no mês seguinte. A ação está abaixo de 20, ou você vai assumir essas ações, ou então você vai manejar essa put. E é simples assim também, tá? Ou um ou outro, não tem outra alternativa aqui, né? Então, uma venda de put funciona dessa forma. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos, por exemplo, né? Então, digamos, você está vendo aqui, por exemplo, ó, Itaúsa a 8,80, né? Muita gente julga que esse é um ótimo preço para encarteirar Itaúsa, né? Eu acho também que é. Então, se a gente olhar a grade de opções aqui de Itaúsa, aqui estão as puts de Itaúsa com vencimento em 17/1/2025, tá vendo? Ou seja, são as opções de venda, né? As puts, com vencimento em 17/1/2025. E aqui, ó, esse valor de exercício é uma lista dos strikes, tá? Ou seja, é aquele preço determinado em que você, que é lançador da put, vai ter que assumir a ação caso ela caia, ok? Então, a gente pode olhar aqui, por exemplo, Itaúsa está 8,80, existe uma put aqui do 8,68, tá? E essa put, o último negócio dela foi a 13 centavos, ou seja, aproximadamente 1,5% do valor da ação, né? A ação está mais ou menos R$ 8,00, a put está praticamente 12 centavos, então mais ou menos 1,5% ali do valor daquela ação. Ou seja, o prêmio que você recebe para ter essa obrigação até o dia 17/1, que dá mais ou menos aí um pouquinho mais de 3 semanas, né? É de 1,5% para uma ação como Itaúsa, que é uma ação muito pouco volátil, muito de qualidade, né? Digamos assim. Então você poderia, por exemplo, vender essa put por 13 centavos ou por 12 centavos e esperar até o dia 17/1 para ver o que ia acontecer. Se Itaúsa estiver acima de 8,68, essa put vira pó, esses 12 centavos ficam no seu bolso para você fazer o que você quiser. Se Itaúsa estiver abaixo de 8,68, aí você vai ver se você vai assumir a ação ou manejar essa put, que seria uma alternativa um pouquinho mais avançada, beleza? Mas você pode, de repente, procurar uma outra ação. Digamos que você goste de EZTEC, é uma construtora, incorporadora ali, né? É uma empresa um pouquinho mais volátil que Itaúsa, né? E também que tem mais prêmio nas suas opções. Então a EZTEC aqui, ó, tá R$ 11,20, tá vendo? E se você for olhar, essa put aqui, ó, tem strike em 10,94. Ela também tem vencimento lá no dia 17/1. Então tem mais ou menos umas 3 semanas de vida essa put, tá? 10,94 é um pouquinho abaixo, né? 25 centavos abaixo do valor da ação hoje, beleza? E o último negócio dela aqui foi a 23 centavos, ok? Ou seja, um pouquinho mais de 2% do valor da ação, tá? Então você pode receber um prêmio de 2%, beleza? Deixar o seu dinheiro na renda fixa e esperar dia 17/1 para ver se a EZTEC estará abaixo desse valor de 10,94. Se estiver acima, vira tudo pó, você ficou com esses 2 e pouco por cento no seu bolso. Se estiver abaixo, você vai ou assumir a EZTEC por 10,94 ou então rolar essa put, né, fazer algum manejo com essa put para tentar extrair mais prêmio dessa posição, beleza? Vamos tentar um terceiro exemplo aqui um pouquinho mais volátil ainda. Digamos que você goste das ações de Hypera, né? Hypera está tendo muito evento ultimamente e está bem volátil, né? É uma ação de uma boa companhia, na minha opinião, tá bom? A ação está 18,65 e eu tenho essa put aqui com strike em 18,65, né? Ou seja, está bem, a gente chama na linha do dinheiro, tá? Então tá o mesmo preço, né? O strike do preço da ação.
O último negócio aqui foi 61 centavos, ok? Ou seja, um pouco mais de 3% do valor da ação, para você ficar ali um pouco mais de 3 semanas, né, garantindo esse preço de 18,65 para alguém, né? Então, o que acontece? Se chegar lá no dia 17/1 e Ipera estiver acima disso aqui, esses 60 centavos ficam no seu bolso. Se estiver abaixo, você assume Ipera por 18,65, né? Fica também com 60 centavos no bolso, mas assume a ação por 18,65. Ou então você maneja essa put para tentar extrair mais prêmio dessa posição, tá bom? Então acho que deu para entender aqui com exemplos reais, né, como que funciona a venda de put, né? E qual que é aqui o segredo para você fazer isso de uma forma conservadora e tranquila, né? O primeiro é você escolher ações de qualidade para você poder fazer essa venda de put, porque em última análise você vai ter que assumir essas ações para sua carteira caso as ações sigam caindo, tá? Então a coisa mais importante é que seja uma ação que você tope assumir na sua carteira, beleza? O segundo ponto aqui é a quantidade de puts que você pode vender, né? Para cada lote aqui de 100 puts que você vende, você tem que assumir um lote de 100 ações. Então você não pode vender puts a mais do que o dinheiro que você tem na sua conta disponível para assumir essas ações, tá? Então não adianta você ter lá 18 mil reais na conta e querer vender 1.000 puts de Ipera a 18,65, né? Primeiro, você não vai ter o dinheiro todo para assumir. E segundo, que a sua carteira ia ficar 100% Ipera. Faz sentido isso? Não faz. Então você teria que vender menos puts do que essa quantidade. Então você tem que calibrar essa quantidade para que, caso aconteça de você assumir as ações, essa quantidade de ações que você for assumir, esse valor financeiro de ações que você for assumir, seja um valor aceitável dentro da sua carteira, dentro do seu portfólio, tá? Você esteja só fazendo uma compra de ações que não vai machucar a sua carteira, nem vai te deixar 100% comprado em ações, tá bom? Então esse é um segundo ponto. Se você fizer só essas duas coisas muito básicas, isso já te deixa numa situação tão mais confortável que você não vai cometer grandes erros, né? Escolher uma boa ação, escolher uma quantidade correta, beleza. Morrer no mercado você não vai, você vai sobreviver mesmo que aconteça uma grande queda, tá? Depois tem outros pontos que você pode olhar. Por exemplo, uma análise fundamentalista para ver se aquela ação, mesmo sendo boa, está com preço barato. É desejável que você venda puts de empresas que são boas, de qualidade, na quantidade correta e que estejam baratas, né? Que seja um bom momento para comprar aquelas ações. Se você fica vendendo put de ação no topo, a sua chance de assumir uma ação por um preço muito alto aumenta, tá? Então, ver qual o preço daquela ação, né? Se ela está num preço razoável para você comprar, é salutar também, é uma boa prática, ok? E aí você pode ir para um quarto conselho, que seria olhar o momento de mercado, ali, o price action, né? A análise gráfica que muitos gostam de falar, né? Só para ver se tem algum ponto de entrada ali que você pode usar para usar de referência na sua venda de put, tá? Isso aí já é bem mais secundário, né? Os 3 primeiros pontos são muito mais importantes, mas se você conseguir unir isso na sua análise, né? Ir lá ver se está num preço interessante, que tem muito comprador, você pode adicionar essa camada aí também na sua análise para poder vender a put. E finalmente, você pode também utilizar aqueles momentos de grandes quedas. Então a ação caiu muito, deu aquela queda forte, aquela rasgada para baixo. Você pode ir lá e vender uma put depois dessa grande queda, tá? Isso vai ter 2 benefícios. O primeiro, você vai pegar um preço mais barato, uma chance menor dela continuar caindo muito se for uma boa empresa, né? E segundo, que a volatilidade vai aumentar bastante, então você vai acabar recebendo mais prêmio para poder vender essa put. Então é um conselho legal também, você esperar um momento de forte queda, né? De declínio forte da cotação daquela ação, tá? Então, na ordem, são esses os conselhos que você precisa seguir, né? O passo a passo que você precisa seguir para fazer uma venda de put segura e tranquila, tá? Qualidade da ação, quantidade das puts que você está vendendo, um preço barato, um momento gráfico ali técnico bom e esperar uma grande queda. Depois de uma grande queda é um excelente momento para você fazer essa venda do put por causa da volatilidade e também
das probabilidades dessa ação continuar caindo. Se você seguir esse passo a passo aí, você vai ver que vai ser muito mais difícil você ser exercido, né? A maioria das vezes suas puts vão virar pó. Você vai conseguir vender a put muito mais perto ali da linha do dinheiro e recolher bastante mais prêmio. E quando alguma coisa, entre aspas aqui, der errado, né, a ação continuar caindo, você vai assumir uma boa ação em um bom preço na sua carteira, numa quantidade adequada. Então, vida que segue, tudo certo e não tem nenhum problema, tá? Se você não fizer isso, tem várias chances de você cometer erros crassos, né? Então, vender put demais e ficar alavancado, aí você não consegue assumir ação, tem que amargar um grande prejuízo, né? Ou então, vender put de ação no topo lá e aí acaba comprando ação muito cara, numa quantidade que você não está confortável, né? Ou pior ainda, vender puts de ações ruins e aí ter que encarteirar ação ruim para sua carteira, né? Então, evite esses erros e você vai ter uma excelente operação. Agora, se você negligenciar essas coisas, muito provavelmente, uma hora ou outra, você vai acabar entrando numa furada. E vai por mim, eu recebo muitos e muitos depoimentos de furadas que as pessoas entram por conta de fazer venda de put errado. Mais uma vez eu te convido, clica no link aqui da descrição, do primeiro comentário, entra na minha turma do Aprenda Operações Estruturadas, aprende a fazer renda com opções de uma forma conservadora, saudável para sua carteira. Se você tem uma carteira de investimentos e você começa a fazer renda através de opções para essa carteira, é um ganho muito legal de ter, né? Uma ferramenta, um utensílio muito bom para você ter, uma carta na manga para você aplicar na sua carteira, para gerar aquela renda ali mensal, utilizando a carteira que você já tem, tá bom? Não é pílula mágica, não é nada milagroso, é um acréscimo de rentabilidade ali, de prêmios, né, que você pode ter na sua carteira se você utilizar esse instrumento, que é muito inteligente, de uma forma correta e inteligente, tá bom? Então eu recomendo muito que você entre, aproveita antes de finalizar dezembro, porque o preço vai subir, então clica aqui e vem ser meu aluno do Aprenda Operações Estruturadas, vai ser um prazer te receber lá. Se você quiser continuar me assistindo, especialmente se você for novo aqui, eu tenho uma carteira pública, eu vou deixar aqui a playlist dela, se você clicar nesse quadradinho aqui, você vai ver lá como é que eu tenho feito para gerar renda com a minha carteira pública, aqui todas as operações para você. Clica aqui, passa lá e confere. Foi um prazer estar aqui com vocês, vejo vocês no próximo vídeo ou dentro de uma das minhas turmas. Grande abraço.